Boa noite a todos. A paz do Senhor para os irmãos, né? Amém. Graças a Deus que a gente vai conversar um pouco essas próximas 4 segunda-feiras, contando com a de hoje, com um tema que Paulo nos convidou para estar compartilhando com os irmãos aqui, que eu creio que é muito relevante para a nossa vida, primeiro porque envolve energia, né? E ninguém gasta energia assim de graça. E segundo, que a gente vai tentar ver como é que a gente consegue gastar essa nossa energia, a capacidade que Deus nos deu, seguindo a orientação de Deus e de acordo com aquilo que Ele tem para a nossa vida, que eu acho que é o mais importante, que é para a gente não ter aquela sensação de perdi o dia, né? Eu acho que a pior coisa que tem a fazer quando a gente chega à noite em casa é diz, perdi meu dia. Então, às vezes a gente não consegue nem o resultado que espera, mas a gente chega satisfeito porque sabe que fez o certo, que trabalhou bem. E como Paulo falou, queridos, a gente vai usar como base aqui esse livro que ele fala basicamente sobre serviço, fala sobre trabalho, fala sobre se envolver. E para quem não me conhece bem, eu nasci e me criei dentro de igreja. Então eu tenho 49 anos, vou completar 50, então eu já vi muita coisa, né? Os irmãos, a maioria tem 10 anos, mas eu, desde menininho que eu estou dentro de igreja, eu já fiz tudo que você imagina dentro de igreja. Já cantei em conjuntinho infantil, juvenil, pré-juvenil, jovem, adolescente, tudo. Toquei em banda, cantei em coral, participei de coro, fiz jogral, tudo que você imagina eu já fiz. E a gente fica vendo muita coisa acontecendo e às vezes a gente começa a perguntar algumas coisas, né? E essas perguntas começaram assim a ser frequentes comigo em relação a essa questão de trabalho, porque a gente vai ficando, o tempo vai passando, pelo menos comigo a gente vai ficando um pouco mais seletivo em relação ao nosso tempo. E Paulo, quando escreveu aos Efésios, no capítulo 5, ele disse que a gente deveria ter muito cuidado para aproveitar bem o tempo, para remir o tempo, porque é um negócio que vai e não vem. Então a gente vai ficando seletivo e começa a perguntar algumas coisas. E algumas das coisas que eu comecei a perguntar assim para Deus e querendo resposta era a respeito dessa questão de trabalho, de se envolver, da obra de Deus, que a gente fala tanto, da obra do Senhor, e eu quero trabalhar para Deus, eu quero fazer a obra, e vi muita gente fazendo isso, vi muita gente morrendo por isso, vi muita gente morrendo disso, vi muita gente matando também em nome dessa obra, desse trabalho, e eu sempre perguntei, meu Deus, como deve ser? Será que é assim mesmo a gente tem visto? Se for, eu quero ficar convencido. E foi a partir disso que a gente começou a escrever esse livro. E pode passar, querido, eu vou escravizar o irmão aqui hoje. Mas a gente vai falar basicamente o porquê isso. O tema básico disso, quando envolve essa questão de serviço, de trabalho, o livro fala sobre serviço. O título é O Serviço do Filho. Mas a ideia geral não surgiu daqui. Então, quando a gente fala de trabalhar, quando a gente fala de servir, a gente vai aproveitar esse conteúdo para explorar uma ideia, porque a base do livro é em João capítulo 13, e foi uma aula que Jesus nos deu a respeito de liderança. Eu acredito que tenha sido a aula mais didática a respeito de liderança, de como liderar pessoas, de como conduzir pessoas, de como apresentar uma visão a uma pessoa, de como fazer com que pessoas possam lhe seguir, porque o líder é isso, né? Ele tem a capacidade de fazer com que as pessoas o sigam. É diferente de um chefe, é diferente de um encarregado, é diferente de alguém que você coloca para comandar pessoas. O líder, ele não precisa disso, o líder não precisa pagar ninguém, é a visão dele, é a visão que ele passa para as pessoas, é o comportamento dele, é o exemplo dele que faz com que as pessoas se agreguem próximo a ele. Então é uma liderança que Jesus nos ensinou. Agora é uma liderança que é um pouco diferente do que a gente entende aqui, porque Jesus nos ensinou a liderar servindo. E às vezes isso parece um contrassenso, porque a gente muitas vezes entende a posição do líder, um líder de departamento, um líder de uma célula, de um grupo, de uma congregação, da banda. A gente entende um líder como alguém que conseguiu aí, né, um sucesso na sua carreira e chegou agora num ponto que ele está ali para mandar, para ser servido, para ser o bambambam. Agora que eu cheguei aqui, eu vou descansar e
Jesus nos mostrou que a coisa, pelo menos no reino de Deus, não é bem assim. Então, por isso que a gente consegue juntar essas duas palavras aí, liderança, serva. E a gente só consegue talvez um subsídio bom para juntar essas duas palavras na Bíblia, que tem coisas que Paulo diz que são loucuras, né? Para quem não entende. Então a gente vai mostrar aqui que essa questão de liderança, serva, que essa questão de serviço tem a ver com a nossa identidade. Pode passar, irmão. Vai falar sobre a nossa vocação, e a gente vai encontrar isso lá em Mateus, no capítulo 5, que são palavras de Jesus também. Pode abrir mais um que apareceu ali. Onde Jesus, depois daquele sermão que ele fez ali na montanha e tal, ele se dirigindo aos seus discípulos, nesse texto muito pequeno talvez, a gente consegue ver o que Deus tem para nós. E a primeira coisa que Deus tem para a nossa vida, a primeira coisa que Ele apresenta para o homem desde o Gênesis, é a questão da identidade. Deus não quer ninguém com problema de identidade. Deus não quer ninguém mal resolvido. Já pensaram nisso, né? Deus não quer ninguém andando pelo mundo perguntando quem eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui. Os filhos de Deus não. Se você for ver lá no Gênesis, logo no comecinho, quando Deus formou o homem, que ele já estava ali pronto, a primeira coisa que Deus fez foi tratar de que o homem pudesse entender quem ele era. Quem é você? Então Deus soprou a sua vida e disse: pronto, você é a minha imagem, você vai ser segundo a minha semelhança, por isso você vai dominar. Então, porque você é a minha imagem, porque você é segundo a minha semelhança, porque você foi formado pelas minhas mãos, e porque a vida que você tem, quem soprou foi eu, por causa disso você vai dominar sobre toda a terra. É por isso que a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus, inicialmente, Ele abençoou o homem, depois de tê-lo formado. Então a identidade do homem foi estabelecida antes da sua formação. Quando Deus, conversando no seu concílio, né, que Deus Ele é relacional, a gente não pode fugir disso. Então Ele, por ser a sua essência, por ser amor, não é isso que a Bíblia diz que Deus não sente, tranquilo. Então a essência de Deus, por ser um Deus amor é uma coisa que não funciona sozinho, não é verdade? Ninguém consegue amar sozinho, ninguém consegue viver o amor sozinho, ninguém consegue expressar o amor sozinho. E o Vinícius de Moraes, né, o Tom Jobim, quer dizer, já falou isso. Ele disse: ninguém consegue ser feliz sozinho. Então Deus, na sua relação que Ele é, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele identificou o homem, Ele colocou a identidade do homem antes mesmo de formá-lo. Ele disse: nós vamos formar o homem, façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Então quem é o homem? O homem não é uma criação solta no mundo. O homem não é um robozinho que Deus criou, botou pilha e soltou ele andando pelo mundo. O homem foi criado já com uma identidade própria, de revelar ao mundo quem é Deus, de mostrar à criação quem é o Criador. Por isso os atributos de Deus foram colocados aonde? No homem. Tudo que Deus é, que Ele quer revelar a sua criação, Ele colocou no homem. A sua característica de empreendedor, a sua característica de semeador, a sua característica de dominar, aquela de ter as ideias, tudo isso Deus colocou no homem. A sua característica de colocar no colo, de amamentar, de guardar, de fecundar a semente, de fazer crescer, de acolher, tudo isso Ele colocou aonde? Nesse homem. Então o homem já nasceu com uma missão, o homem já nasceu com uma identidade própria. Agora a grande ideia dele foi que ele pegou tudo isso e colocou no homem em dois grupos, né? Macho e fêmea. Alguns atributos dele ele colocou no macho e outros atributos ele colocou na fêmea. Por isso que diz que criou Deus macho e fêmea e os chamou de Adão. Então a expressão de Deus é aonde? É no homem. Que Deus? Esse Deus que não é individual, esse Deus que não é representado por um indivíduo, mas sim por três personalidades. Por isso que o nome dele é Elohim, né? Que é plural. E não bate bem como é que deuses faz, como é que deuses criou.
Por quê? Porque é uma personalidade. Então Deus fez questão disso. Então, desde a criação do homem, o homem já nasceu com uma identidade própria. Deus criou o homem daquele jeito, abençoou e disse: faça uma tarefa, trabalhe, sirva, faça alguma coisa. E desde o início que a gente vê que o grande trabalho do inimigo é exatamente tirar essa noção do homem de identidade, para que ele fique meio tonto e um pouco confuso, ele possa aceitar qualquer situação. Então aqui, querido, Jesus está repetindo essa história e ele está falando inicialmente a respeito da nossa identidade. Ele diz: porque vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Então o que é que eu sou? Não é uma situação temporal. Eu não estou sal da terra, eu não estou luz do mundo. Ele diz que nós somos. Então essa é a nossa identidade. Eu trabalho como engenheiro, como advogado, como médico, empresário, faxineiro, pintor, marceneiro, qualquer coisa. Isso é a profissão que Deus colocou na nossa mão para que a gente pudesse ganhar o nosso pão, né? Para que a palavra se cumprisse, que a gente vai se comer com o fruto do nosso trabalho. Então isso é uma coisa, mas a minha identidade aqui nessa terra é uma só: eu sou sal, eu sou luz. E Deus facilita tanto as coisas. Eu gosto dessa questão de Deus, que Ele não dificulta nada, que a gente pode atuar de qualquer maneira aqui nessa terra: médico, professor, engenheiro, policial. E em qualquer atividade que a gente tem nessa terra, a gente pode ser o quê? Exercer a nossa identidade, sendo sal e luz onde quer que a gente esteja. É por isso que nesse texto aí, ele disse: então, onde é que a luz tem que ficar? No seu luzeiro, lá no lugarzinho. Então é esse lugar que eu vou brilhar em qualquer lugar, eu vou ser sal em qualquer lugar. Então nesse texto está falando da nossa identidade. E dê um toquezinho aí, irmãozinho, que tem. Qual é a nossa identidade? É ser sal da terra e ser luz do mundo. Fato, tranquilo? Então o crente, o filho de Deus, a pessoa que conhece o evangelho, ele não está perdido. Ele pode estar desempregado, né? Ele pode estar solteiro, pode não ter casado, pode ter um bocado de coisa, mas ele sabe quem ele é. Eu estou aqui para ser sal da terra e para ser luz do mundo. E a vocação, qual é a nossa vocação? Ele diz assim: resplandeça a vossa luz. Qual é a coisa mais natural da luz? Iluminar. Não tem dúvida. Talvez a grande dificuldade da nossa vida seja que a gente às vezes não quer viver exatamente aquilo que nós somos. E às vezes a gente quer ir para um lugar, quer para o outro, quer se esconder. Lembra da história de Jonas? O que era o mais fácil para Jonas fazer? Jonas era o quê? Era um missionário, não é verdade? Era um profeta. Qual era o trabalho mais fácil dele? Fazer isso. Aí por algum motivo, que a gente sabe, não vai discutir agora, não vai entrar nisso, ele tentou sair desse negócio. Agora o mais interessante é que lá no navio, quando ele estava fugindo do seu chamado, o que foi que Jonas fez? Ele se prontificou para morrer pelas pessoas do navio. Esse cara era crente, não é verdade? Ele diz assim: olha, bem, já que a situação está complicada, então me joga no mar, que é para salvar os marinheiros, para salvar a tripulação. Então você vê que mesmo aparentemente, como diz a história, né, fugindo daquilo que Deus falou, muita gente diz que ele era um rebelde, era um desobediente, mas ele não conseguia fugir de quê? Da sua vocação, não é verdade? Então, irmãos, nós fomos vocacionados para quê? Para iluminar e para fazer boas obras. Se deixar você tontinho assim, dormiu, acordou, se você não fizer nada, você já está fazendo boas obras. Se você não planejar nada, naturalmente você vai fazer boas obras. Por quê? Porque Deus nos fez dessa forma. Então o que a gente entende quando a gente fala de fazer boas obras, a gente entende que isso é parte da nossa natureza. Deus nos criou para isso, e Ele diz que é dessa maneira que nós vamos glorificar o nosso Pai. Então por que a gente está trazendo esse conceito talvez tão rudimentar, né? Tão básico? Para lembrar que nós temos um compromisso nessa terra, um compromisso com o nosso Deus, que nos criou com uma identidade, nos vocacionou
e se a gente viver naturalmente essa vocação, a gente vai seguir glorificando ao Pai. Então, às vezes a gente espera talvez chegar ao final de semana para reunir com os irmãos da congregação, para esperar alguém começar a tocar uma música, a banda cantar, para de repente o líder de louvor dizer, vamos glorificar a Deus. E a gente começa em 3, 2, 1 a dizer glória, glória, glória e tal, mas parece que não precisa disso. Durante a semana, se nós estivermos cumprindo a nossa vocação e fazendo boas obras, o mundo vendo as nossas boas obras, o Pai será glorificado. Não é fácil? Não é fácil, a gente está comentando, então é isso que a gente tem que entender, queridos, que nós naturalmente já estamos preparados para fazer aquilo que muitas vezes a gente fica lendo, procurando na Bíblia, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer, qual é o meu chamado, eu estou angustiado, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus, eu tenho que trabalhar para Deus, eu tenho que fazer a obra, como a gente fala assim, e às vezes a gente encontra pessoas nessa santa angústia, vamos dizer, e o que é que está faltando? Falta só você parar, entender quem você é, saber que porque você é, você tem uma vocação, e você agir naturalmente na sua vocação. E dessa maneira você vai glorificar a Deus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, dia santo, de manhã, de tarde, de noite, dentro do templo, fora do templo, no ônibus, no carro, no trabalho, colocando gasolina. Dessa maneira você vai glorificar a Deus. Tranquilo? A nossa declaração de fé, isso gera uma declaração de fé para a gente. Então, qual é a nossa declaração de fé? É uma vocação que é pessoal. Deus vocacionou cada um de nós, então nós temos uma vocação pessoal, certo? Mas a expressão dessa vocação não é pessoal, essa expressão sempre será coletiva. Então, Deus nos vocacionou individualmente. Uns têm uma habilidade diferente dos outros, mas a expressão dessa nossa vocação, as boas obras que nós vamos fazer, né, a forma como nós vamos iluminar, a forma como nós vamos salgar, isso só vai sentido se for com uma expressão coletiva. Se Deus me chamou para ensinar, poxa vida, colocou alguma coisa no meu coração, que sentido faz eu me trancar no meu escritório e ficar lá lendo e fazendo esses negócios para mim lá dentro do... Que sentido faz? Não faz sentido. Você vai entender que todo ministério que é orientado por Deus, todo ministério que a Bíblia fala, que a gente assume, todos esses ministérios são de expressão coletiva. Jesus, com todo o poder que tinha, com toda a autoridade que tinha, a gente não encontra Jesus fazendo milagre sozinho em casa. Se você for perceber, nos 40 dias que ele esteve sem pessoas, né, onde ele esteve ali convivendo com a sua individualidade, conversando com Deus, onde não tinha ninguém por perto, naquele período ele não operou milagres. A prova é que ele estava com fome, não é isso? Em jejum 40 dias, eu acho que dá para sentir alguma coisa. A prova é que ele tinha necessidades físicas, tanto que o diabo, quando chegou lá naquela tentação, onde é que o diabo se encaixa? Onde é que ele chega logo? Ele chega logo no estômago, ele chega logo na necessidade física, ele chega logo naquilo que a nossa carne está gritando. O Espírito tem paciência, ele aguenta, ele segura as pontas, mas naquilo que a nossa carne grita é onde ele chega para tentar fazer com que a gente negue aquilo que a gente crê. Isso é a tentação. Então Jesus foi provado exatamente num ponto que supostamente era o mais fraco. Ele estava com fome. Ele disse: transforma isso aqui em pão, faça alguma coisa, faça um milagre e desfrute desse milagre. Era essa a proposta. E parece que Jesus, entendendo que a sua vocação ela só tem que ter uma expressão coletiva, ele se negou a fazer um milagre e se aproveitar desse milagre sozinho. E quando ele saiu daí, né, que ele foi estar com os irmãos, aí as coisas começaram a acontecer. Então, toda a vocação que Deus tem colocado para nós, para a sua igreja, para o seu povo, irmãos, não é uma vocação que deve ser celebrada na nossa individualidade, quando estamos sozinhos. A gente pode pensar nisso como indivíduo,
Eu, você, cada um de nós, e a gente pode pensar nisso vendo a igreja como o indivíduo nesse mundo. Então, da mesma maneira, a igreja, vamos pensar na noiva, não é isso? Na noiva de Jesus Cristo, que a gente consegue ver uma pessoa. Então, a igreja que tem uma vocação pessoal nessa terra, a expressão da vocação da igreja também tem que ser coletiva. É por isso que às vezes a gente vê algumas coisas acontecendo e não fazendo muito sentido, quando a igreja está ocupada consigo mesmo, quando a igreja está voltada para si mesmo, quando a igreja usa todos os seus dons, todas as coisas que Deus tem dado, os talentos, e usa tudo para ela mesma. A gente começa a ver que parece que a igreja começa a adoecer, não é verdade? Parece que ela começa a adoecer. Por quê? E a gente vê, mas rapaz, é tanta coisa, um tem um conhecimento, tem a palavra, tanta gente talentosa aqui dentro, e parece que a igreja está adoecendo. Por quê? Porque ela não está expressando a sua vocação de forma coletiva. É como quando nós pegamos o oxigênio que é necessário para nos alimentar, e a gente pega esse oxigênio e tranca. Esse oxigênio, Deus deu um jeito dele virar veneno, se a gente não liberar, porque esse é o processo de vida, esse é o processo que Deus colocou desde a criação. Então, todos os dons que Deus tem nos dado, pode procurar qualquer um, ele tem que ter uma expressão coletiva, tem que ser para todos. Evangelho não é sacrifício coletivo para benefício individual, e muita gente procura a igreja pensando assim, né? Vou ali, que ali vai todo mundo fazer um negocinho, vai tirar uma oferta, vai se sacrificar por mim. Não, evangelho que Jesus nos ensinou qual é? É sacrifício individual para um benefício coletivo. Por isso que a cruz só cabe quantos? Né? A cruz só cabe um. Então vá cada um, faça o seu próprio sacrifício individual, mas não pensando em se dar bem, pensando em abençoar, alcançar a sua coletividade, a sua sociedade. Então isso assim é o cerne do evangelho. Se você não tem essa visão, se você não consegue ver isso, então de repente você pode estar perdendo um tempão nessa igreja, fazendo tanto trabalho, tanto movimento e desperdiçando talvez energia, porque o evangelho é para isso. Então isso é o que a gente crê, essa é a nossa declaração de fé, amém? Eu só estou aqui por causa dos irmãos, e os irmãos só estão aqui pensando em outros irmãos, e o outro só pensando nos outros, e assim que o evangelho vai crescendo, a igreja vai crescendo de forma saudável. Por quê? Porque o que garante a nossa vida é a contínua morte, não é isso? A gente só está vivendo o que a gente está vivendo e morrendo em sequência. Por isso que a gente inspira, né? E também expira. O que é expirar? Não é morrer? Fulano expirou, passou para a eternidade, morreu. Então Deus colocou esse ciclo na nossa vida. A gente tem que lembrar que a gente tem que estar fazendo isso, né? Soprando a vida nos outros. Mais um, meu querido. Então, por que a gente faz? Nós só fazemos por uma coisa. Primeiro, porque nós somos. Nós somos, nós cremos, por isso nós fazemos. Se a gente entender essa sequência, queridos, a gente vai ter uma vida mais tranquila. Por quê? Porque essa foi a sequência que Deus colocou em nós. Essa foi a sequência que Deus nos apresentou. Quem inverteu, deixou essas mesmas ações e inverteu o sentido, não foi Deus, foi o diabo. Quando chegou lá no Gênesis e disse assim: olha, para você ser como Deus, você vai ter que fazer alguma coisa. Não foi isso que ele disse? Porque Deus disse: você não precisa fazer nada, você já é. Tem domínio, faça tudo. Deixa essas duas árvores quietinhas aí. Aí o diabo disse: não, para você ser, você vai ter que fazer. Porque fazendo, você vai acreditar que você é. E me diga se não é esse o discurso que o mundo nos ensina até hoje. Não é? Você vale quanto pesa, cada um vale o que tem. Para eu ter um respeito com a sociedade, eu tenho que
conseguir, eu tenho que conquistar, você tem que me ver chegar aqui num carro novo, eu posso morrer de gostar de carros clássicos, eu queria andar num Fusquinha 66, não, mas não pode, porque eu tenho que andar numa Evoque nova. Está entendendo? Porque a gente aprendeu que para a gente ser alguma coisa, a gente tem que primeiro fazer. E quando a gente começa a fazer sem saber quem somos, irmãos, a gente entra em crise, a gente trabalha de maneira errada, a gente se mete numa vocação errada, não é isso? Eu sou vocacionado para ensinar. Aí você vai dizer, mas quando é que ganha um professor? Não é assim? Ah, não, então eu não vou ser professor, eu gosto de medicina, eu tenho um negócio, mas dentro da medicina o que é? Não, eu vou ter que operar, porque se eu não operar, eu não vou conseguir ganhar uma boa grana, porque quem ganha dinheiro é cirurgião. Aí você começa a fugir da sua vocação para tentar cumprir tarefas que vão mostrar para o mundo quem você acha que é. E às vezes a gente passa 20, 30 anos da nossa vida fazendo para ver se você consegue resultados que coloquem em você alguma crença. Não, realmente, se eu conseguir resultado é porque eu sou bom nisso. Para depois de tudo você achar que é. Aí quando chega no tempo que já vai se aposentar e você abandona aquela vida, nunca mais quer ver aquilo. E vai pescar numa praia. Não é assim? Então que vida a gente está tendo, irmãos? A gente não está tendo a vida que Deus preparou para a gente. A gente está tendo uma vida tentando buscar algo que a gente acha que vai agradar a sociedade, que vai agradar o amigo, que vai agradar na igreja. E na igreja a gente faz isso também. É por isso que o púlpito é tão disputado. Por isso que esses microfones são tão disputados. Porque a gente acha que só tem valor quem tem o quê? Quem tem o púlpito. Não é assim? A gente despreza outras atividades e a gente deixa de lado a identidade e a vocação que Deus deu para a gente. Então, a gente tem que entender isso. Nós somos um povo bem resolvido. Amém? Nós somos. Então, porque eu sou filho de Deus. Eu sou mais que vencedor. Deus me comprou. A minha situação está resolvida com Deus. Eu creio nisso. Por causa de tudo isso que eu creio, você pode dizer que eu sou liso, estou liso, sem dinheiro no bolso, mas eu sou luz do mundo. No meio da miséria desse mundo tenebroso, eu posso chegar liso sem um centavo no bolso. Eu vou iluminar aquele lugar. Eu vou apontar a direção. No meio de dezenas de gente, eu vou chegar lá e eu sei que eu sou sal dessa terra. Chegando lá, eu vou fazer com que aquele ambiente tenha sabor, que aquele ambiente se preserve, que o sal tem essa função de preservar. Então, eu sei disso. Mas você não pode. Quem disse que eu não posso? Se eu não pudesse, Deus não tinha me feito assim. Hoje à tarde eu estava conversando, fui visitar um amigo ali, um empresário, a gente falando das coisas, né? E ele falando isso, ele disse, rapaz, eu acredito nas coisas, quando tem uma ideia eu vou logo fazer. Alguém vem me dizer que é caro, que eu não posso, que eu não tenho, eu vou fazer, porque é isso que eu acredito, é isso que eu gosto, eu sou um jornalista. Então é isso que a gente tem que crer, irmão. Se Deus nos fez, nos identificou dessa maneira, nos vocacionou dessa maneira, esqueça tudo, você já está preparado para fazer. Deus sempre viabilizou antes de dar a tarefa. Amém? Sempre Deus viabilizou. Eu lembro daquelas histórias que qualquer um exemplo da Bíblia que você vai ver tem assim. O Elias estava lá dormindo, desenganado da vida. Aí diz que um anjo chegou lá com ele. Vocês acreditam nessas histórias assim? Acredita? Está escrito, né? Olha aí, irmão, obrigado. Aí diz que o anjo chegou lá com ele, fez um pão, um sanduíche lá para ele. Aí disse, Elias, acorda, come, que tem uma tarefa para você. Então diz que depois que Elias acordou, comeu aquele negócio, aquele hambúrguer lá, um negócio gourmet, né? Que agora a moda é gourmet, né? E depois que ele comeu aquele lanche que o anjo fez para ele, imagina só que o anjo botou naquele negócio lá. Diz que ele saiu e foi cumprir a tarefa. Diz que ele correu feito um papaléguas. Então o que foi que Deus fez? Deus deu um solavanco em Elias e disse, ei, cumpre a tarefa, vá sair correndo aqui. Não, primeiro ele alimentou.
Então Deus sempre provisiona antes, irmão. Sempre, porque Deus, acredita nisso, Deus não coloca ninguém em fria, em enrascada. Ele nos chama porque Ele já sabe como Ele nos fez. Ele nos dá uma missão porque Ele já sabe que somos capacitados para fazer, porque primeiro Ele nos fez. Então nós somos vocacionados para fazer o bem nessa terra. Amém? E dessa maneira glorificar o nosso Deus. Então isso é a história que a gente tem assim como base bíblica para poder falar a respeito de trabalhar para Deus. Se a gente entender isso, que a gente não vem para a igreja ou procurar uma congregação para se resolver na vida, para se encontrar, para se achar, para se afirmar, não, irmão, você não está aqui para isso. Você está aqui porque você já foi encontrado por Jesus Cristo. Você já está aqui porque você já está afirmado ou firmado na rocha que é Jesus Cristo. Você está aqui porque você já sabe quem você é. Você está aqui porque você já é salvo e não precisa de mais nada na sua vida. Então é por isso que a gente vem para cá, procurar tarefa, procurar o que fazer. Não é por nossa causa, é pelos outros. Ou você acha que Jesus estava mal resolvido? Todo dia ele acordava de manhã e ia perturbar o pai. Ô pai, eu não sei, eu já nasci num berço de ouro, eu já ando em cristais, esses anjos me abanando aqui o tempo todo, eu nunca produzi nada que prestasse, eu nunca fiz um trabalho direito, e eu tenho que fazer alguma coisa, me bote para fazer alguma coisa, pai, uma missão qualquer, um negócio, um recadinho, qualquer coisa, porque eu tenho que entender, eu não quero ser conhecido como filho, só o filho de Deus, só o filho, não, eu quero a minha identidade. Será que Jesus tinha esse problema, irmão? Você está entendendo? Exatamente porque ele sabia quem ele era, que ele veio cumprir a missão. Amém? E ele só conseguiu viver bem nessa terra, sofrendo como a gente acredita, que o escritor aos Hebreus diz que ele passou por todos os tipos de tentações. Todos. E eu imagino todos como todos. E ele venceu a todas elas. E eu fico imaginando por quê. Aí eu só tenho uma resposta. E a gente vê isso em alguns pontos do Evangelho, inclusive em João no capítulo 13, que a gente vai ver. Porque ele sabia de onde ele tinha vindo e sabia para onde ele iria. Amém? Eu saí agora, vim para cá. Vim cumprir uma missão? Vim. Então vim cumprir a missão. Se eu chegar aqui cansado, com fome, com sede, tem algum problema para mim? Não, porque eu não vim aqui descansar. Eu sei de onde eu vim, eu saí da minha casa. Lá na minha casa tem comida, tem bebida e tem um colchão bem gostoso. Amém? Então eu saí da minha casa e vim para cá despreocupado. Se eu passei o dia todo trabalhando e estou muito cansado, isso não é problema para mim, porque eu conheço o meu destino. Amém? Graças a Deus ainda chegou água. Se não chegasse, eu ia sair reclamando? Não, porque eu sei que na minha casa tem, certo? Se não chegar comida, eu vou estar reclamando? Não, porque na minha casa tem. Se não der para eu descansar, eu vou sair reclamando? Não, porque eu sei que eu vou voltar para minha casa e lá tem uma cama boa. Então, se você for ver, essa foi a vida de Jesus. Ele dizia, não, pai, o que é meu é teu, o que é teu é meu. João capítulo 17. Então tem algum problema? Não. Ah, mas o cara me roubou, o Judas está roubando a tesouraria. Poxa vida. Isso para mim não vai alterar nada. Por quê? Porque lá no meu destino eu estou resolvido. Não é assim? Ah, o cara vai trair, o cara me traiu, falou mal de mim. Ah, não tem problema. Lá no meu destino não tem traição. Vão me maltratar, vão me injuriar, vão me humilhar. Não tem problema. Lá no meu destino. É por isso que Jesus não tinha problema. Não tinha essas crises que a gente tem. Você está entendendo? Então o que é que falta para nós, irmãos? Eu digo assim, não criticando, que a gente está aqui para crescer. Para nós como igreja, para a gente não viver doente. Falta nós entendermos quem nós somos. Quem é a nossa identidade.
que independente da condição que eu esteja vivendo nessa terra, que é um negócio transitório, porque o meu destino não é aqui. Amém? Independente disso aqui, o que me importa é a convicção que eu tenho de onde eu vou. Amém? Às vezes eu viajo, eu gosto de viajar de moto, eu gosto de pedalar. Então a gente sai, às vezes minha mulher diz, meu filho vai sofrer por aí, não sei o que. Ah, que é isso? 3 dias só. Não é? 3 dias. Um dia desse eu dormi, fui dormindo lá para o sertão. Rapaz, eu dormi numa cama, num quartinho em cima de um posto de gasolina. Você identificava toda a grade da cama nas costelas. Você sabe o que eu estou falando? Eu saí chateado? Não, dormi, no outro dia acordei, dei uma palestra para todo mundo, feliz da vida. Por quê? A minha cama na minha casa é muito boa. Isso é transitório, dá para aguentar. Eu saio, viajo de moto, passo 2 dias, 3 dias, suor, comendo, não sei o quê, não tem problema. A gente vai cumprir uma missão e volta. Então nós estamos aqui, a igreja está aqui em missão. Amém? Então é isso que a gente tem que entender, irmãos. A gente não está aqui para convencer Deus a transformar isso aqui no nosso destino, não, que Ele não vai fazer isso. É por isso que a gente, na nossa vida cristã, a gente tem que entender que às vezes quando a coisa começa a dar errado é porque está certo. Não é? E quando começa a dar certo, é porque está errado. Porque Deus não nos quer aqui. Vá que você gosta desse negócio. Vá que eu gosto lá da dormidinha no sertão. Eu vou querer voltar para casa? Não. Então, as coisas na nossa vida, às vezes a gente, mas eu sou crente, e eu leio a Bíblia, e eu faço isso, e eu oro, e de repente o negócio desanda. É assim mesmo, irmão, graças a Deus. É para desandar mesmo. Que é para a gente ter convicção do nosso chamado, da nossa identidade, que nós somos estrangeiros aqui. Né? Como o Leonardo Gonçalves canta, eu sou estrangeiro, estou aqui andando e cumprindo missão. Então, quando nós conseguimos entender isso, a gente consegue melhorar a nossa relação com Deus, porque a gente consegue tirar Deus de uns apertos que a gente coloca aí de vez em quando. A gente consegue entender que o que nós precisamos, segundo a epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz que tudo o que nós precisamos, no que diz respeito à vida, à piedade, o que eu preciso ter para viver nessa terra, nós já recebemos de Cristo Jesus. A gente entende isso, a gente diz, mas eu ainda não recebi o carro, ainda não recebi a casa, ainda não passei no concurso, ainda não casei. Não sei, mas lá está dizendo que tudo que eu preciso para viver eu já tenho. Amém? Então a gente tem que, irmãos, entender isso, que nós já estamos prontos para viver nessa terra. Eu oro em casa com minhas filhas, lá na mesa, quando a gente está orando, de Deus nos ensina a viver com a vida que você tem para nós. Eu acho que isso aí foi não tem aí não, é invenção. Tem? Tem não, acho que não tem não. Sim, para você colocar, é 2 Pedro 1,3. Pensei que estava ali na 2 Pedro 1,3. Então diz que tudo que a gente precisa já tem. O que é que falta? A gente se acostumar com isso. Então eu oro lá em casa com a minha família dizendo assim, Deus nos ensina a viver com a vida que você tem para nós. Não é isso? Por quê? Porque aí eu vou viver tranquilo. O meu vizinho foi para Miami. Amém. Ele pode comprar o dólar 4,50 e ir para lá. Amém. Fico feliz por ele. Eu não posso ainda. Eu tenho uma menina com 14 anos. Antigamente a gente escolhia as escolas, a referência de escola era pelo conteúdo, né? Pela linha pedagógica. Hoje não, as escolas elas dão a referência pelas viagens. O salesiano, a viagem não sei para onde, o Ciências é para Paris e tal. Então vem uma pressão em cima da gente, né? Então a gente tem que orar muito com os filhos em casa para eles aprenderem que a gente tem que viver a vida que Deus nos deu, porque nós já somos, não precisamos provar absolutamente nada para esse mundo. Está todo mundo aqui vocacionado a fazer boas obras e dessa maneira glorificar o nosso Pai, amém? Eu acertei? Deu certo? É isso aí mesmo, né? Amém, deu certo. Às vezes a gente dá uma referência assim e o irmão acaba olhando e não é. Mas queridos, então, vamos para frente, meu irmão.
Então foi assim, baseado nessa história de fé, nesse fundamento bíblico, talvez seja muito pequeno, que eu tentei trabalhar alguns temas em relação a isso, certo? E a gente conseguiu escrever esse livro aí que chama O Serviço do Filho. Aí vocês vão entender por que o serviço do filho. Vocês vão entender por que o serviço. E se é ou não é. Vamos para frente, meu irmão. Isso a gente vai entender, né? A ideia desse livro é trabalhar essa questão de como servir bem. E assim, o pano de fundo dele é João capítulo 13, como nós falamos, que para mim é uma das principais aulas de liderança que Jesus Cristo coloca para os seus discípulos, como exemplo, e serve para a gente hoje. Então foi todo construído em cima desse cenário, que a gente foi tentar responder algumas perguntas, tá? Vai para frente, irmão. Isso aí não interessa. Olha, os temas que a gente vai tentar trabalhar, que é o sumário desse livro, são esses 3. A gente vai tentar fazer uns 2 ou 3 por dia, eu acho que dá certo. A gente vai tentar entender serviço, essa questão de serviço, que está todo mundo acostumado, todo mundo sabe o que é, tá? A gente trabalha, mas vamos tentar mastigar devagarzinho, tá? Um tema que eu acho bem interessante, que são pessoas motivadas pelo serviço. A grande pergunta que eu tinha: Deus precisa do nosso serviço? Eu sempre tive essa pergunta, não sei se isso é coisa de incrédulo, né? Mas será que Deus precisa do nosso serviço? Isso me questionava. E depois, então, se Ele precisa ou não, como é que eu vou servir a Deus? Porque ali, de repente eu vou descobrir que Ele não precisa. E depois eu posso descobrir que Ele precisa. Então, de alguma maneira, eu vou ter que resolver minha vida, que para o mundo eu não volto mais, né? Eu estou já... A gente vai trabalhar o conceito de serviço, compromisso, frequência, fidelidade, desocupado ou disponível. A gente vai entender o conceito assim, pensar sobre o trabalho por recompensa, trabalho infantil, que a gente entende que é um crime. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre a questão de trabalhar e se responsabilizar. A gente vai falar sobre o exemplo do filho, servir como filho e o serviço da igreja de Jesus. Pronto, a gente vai tentar abordar isso aí de uma maneira bem sucinta, para ver se a gente consegue se satisfazer, assim, que eu fiquei muito satisfeito com esse livro, sabe assim? Eu gostei da leitura dele, e eu consegui me resolver melhor no mundo que eu estou vivendo e com a minha própria vida. Então é sobre isso que a gente vai tentar discutir esses próximos dias. Pode passar, querido? Eu escravizei o irmão ali, mas ele... Mais um. Acho que... Ele está lento, né? Pronto. O que é que a gente entende por serviço, né? A gente que trabalha desde menino, desde novo, a gente pegando uma referência ali do dicionário, ele diz assim que serviço é um ato, é um efeito de servir, é o exercício de cargos ou funções, guarda essa palavra, obrigatórias. Cargos ou funções obrigatórias. Diz que é o desempenho de qualquer trabalho, emprego ou comissão. É o estado de quem serve por salário. Veja bem que esse conceito, que é um conceito de dicionário, não é nada de Bíblia, ele coloca 2 pontos aí que a gente vai tentar trabalhar isso. No segundo, quando ele fala que é uma função obrigatória, certo? E a gente tem que refletir sobre isso quando a gente está nesse negócio de querer trabalhar com Deus ou para Deus ou nessa missão de Deus. A gente tem que pensar sobre isso. Ele fala no final que é um estado de quem serve por salário. Então, veja bem, essa primeira base bíblica que a gente colocou aqui a respeito da nossa identidade, a respeito da nossa vocação, da nossa comissão, a gente vai ter que começar a confrontar isso com aquilo que o mundo tem colocado para a gente em relação a esses conceitos. A gente vai entender que, para mim, é um dos trechos mais importantes das cartas paulinas, é o Romanos capítulo 12, que a gente tem que ter o hábito, irmãos, o hábito, assim como a gente tem hábito de escovar o dente, de pentear os cabelos, alguns, né? A gente tem que ter o hábito de confrontar todo o conceito do mundo com aquilo que a Bíblia coloca como conceito. A gente tem que criar esse hábito. Por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa luta é com o quê? É com esses principados. E o que são principados? Não é o príncipe, diz que o príncipe desse mundo está derrotado.
Mas os principados, o que são? São os conceitos. Então não é que o cão esteja pessoalmente aqui, está entendendo? O cão, não estou dizendo que ele está aqui. Mas os principados, os conceitos dele podem estar. Não é verdade? Então a nossa luta é contra os principados. Não é que o cão esteja sentado no primeiro banco da igreja. Não é que o cão esteja na vida do pastor, encarnado lá, encapetado. Não, irmão. Mas o que é que está dentro da igreja? Os principados, os conceitos, as ideias. Então a nossa luta é contra isso aí. E onde é que fica isso? Na nossa mente. É um conceito lutando com outro. E a coisa mais difícil que existe é você desconstruir um conceito. Porque um conceito construído, depois de construído, ele passa a qualificação de fundamento, né? Você pega um conceito, vê aquilo lá, constrói aquilo, sente segurança naquilo, entende aquilo como verdade, e o que é que você faz? Pega aquilo e bota aqui no chão e pisa em cima. E você começa a andar em cima desses fundamentos. Então é por isso que Paulo diz que a gente tem que se habituar a renovar os nossos conceitos. Para quê? Para que o nosso fundamento seja um fundamento firme. Para que a gente não seja levado, como ele falou aos Gálatas, por vãs doutrinas. O que são doutrinas? São fundamentos, são principados. Então a gente tem que ter esse hábito de estar sempre trocando, porque quando a gente vê alguma coisa assim, quem é o pobre do Aurélio Buarque? Um homem culto, inteligente, mas a gente começa a ver um conceito e a gente começa a cruzar com aquilo que nós temos como fundamento na nossa vida. Amém? Não é que a gente vai rasgar dicionário nem fazer doidice, não. A gente vai começar a entender, isso aqui serve, isso aqui não serve. Para passar no concurso, eu vou marcar aquilo ali, mas para minha regra de vida, eu vou fazer isso aqui. Amém? Essa é a questão. Por isso que Paulo diz que o homem espiritual, ele consegue discernir todas as coisas. O homem natural só consegue discernir o natural. Amém? Então essa é a ideia que a gente tem de serviço. Eu pago uma Coca-Cola para você, irmão. Então veja bem, algumas coisas que a gente consegue perceber. A gente pode entender que prestar um serviço envolve disponibilizar energia através de um trabalho para cumprir uma tarefa para ou em função de alguém, tá certo? Tá. Eu estou prestando um serviço aqui? Estou gastando energia? Estou. É para você? É em função de vocês? Sim. Então isso é trabalho, isso é serviço, certo? É um conceito bem claro da coisa. A gente faz isso pelos nossos filhos, a gente faz isso pela nossa família, pelo marido, pela esposa, pelos amigos. Às vezes a gente faz um negócio que é para a gente mesmo, não é pecado, não é isso? Então a gente vai se desprendendo, irmão, se desprendendo, gastando energia. Então esse é um conceito que a gente tem de serviço. Pode ir para frente, querido. Agora, na grande maioria das vezes, o serviço ou o trabalho que temos que realizar para conseguir a recompensa que desejamos, vem associado à ideia de castigo ou algo penoso que só é justificado pelo prazer que vem da recompensa. Isso é o que a gente entendeu. Quando a gente fala, se eu fizesse assim um testezinho rápido, se aparecesse na sua cabeça a primeira palavra que você pensa, né? Quando a gente fala em trabalho, vem um sentimento bom ou um sentimento ruim? Você está entendendo? O que é que vem? Eu falo, trabalho, eu tenho um trabalho para você. Não é? Oi? A minha menina dorme. Você está entendendo? Por quê? Porque essa foi a ideia que passou para a gente. Eu trabalho, eu estou suando minha camisa, suando durante o dia, ralando, como a gente diz, para conseguir alguma coisa boa. Por que eu trabalho 12 horas, 13 horas? Porque eu quero andar num carro bom. Quer dizer, eu trabalho, mas eu vou andar num carro bom. Eu trabalho, mas vou comer num restaurante bom. Então, a gente aprendeu que existe uma relação inversa na coisa. Que a gente paga tipo uma penitência para poder ter uma coisa boa. Né? Por que isso? Porque a grande maioria das pessoas, irmão, não são talvez como alguns de vocês aqui. Que fazem exatamente o que gostam no trabalho. A grande maioria das pessoas rala, como a gente diz, rala, tem que ralar para conseguir alguma coisa.
Essa é a realidade do Brasil. Essa é a realidade do mundo. Quando você vê engenheiros, pessoas assim, de uma formação superior, aceitando, não desmerecendo, mas aceitando emprego num lava-jato para ganhar R$1.000. Não é que o lavador do lava-jato seja menos ou mais, mas um estudou 20 anos, se preparou 20 anos, e agora, pela necessidade, ele está se entregando em um outro trabalho. Você está entendendo? Para quê? Para conseguir uma recompensa. Então, essa é a ideia que se passou a respeito de trabalho e o que a gente tem como uma realidade. Pode ir para frente, meu querido. Alguns amam o que fazem e conseguem realizar o seu serviço com dedicação e qualidade, independente do que será a sua recompensa. Esse é um grupo de pessoas muito seleta, assim, eu acho que são os milionários, os ricos, né? Não, entenda, não estou falando exatamente de dinheiro. Não estou falando de dinheiro. Rico exatamente porque eu digo, uma pessoa que consegue, né, trabalhar nisso aqui, eu já acho que é uma pessoa rica. Você está entendendo? É porque eu já dissociei a riqueza de dinheiro há muito tempo. Você está entendendo? Um cara que consegue, assim, ansiar pela segunda-feira e lamentar a sexta tarde. Vocês já viram isso? Alguém assim? Tem um ditadozinho americano que eles dizem rápido, eles dizem, graças a Deus hoje é sexta-feira. Por quê? Sexta-feira, o que é que você se livra na sexta? Do trabalho, do trampo. Agora você imagina uma pessoa que, poxa vida, já vai terminar a sexta-feira. E agora só segunda que eu volto para cá. Você está entendendo? O Marins, ele fala o seguinte, ele diz que a gente passa os 35 melhores anos da nossa vida durante as 8 melhores horas do dia trabalhando. Se a gente não faz o que gosta, a nossa vida já é um inferno. Então tem um grupo de pessoas que se encaixa naquela primeira parte ali, certo? Que consegue trabalhar independente da recompensa. Nós vimos um caso agora muito recente, os médicos lá do projeto Médicos Sem Fronteira, né? Poxa vida, o que aqueles caras são? Será que eles são incapacitados, estão desqualificados, eles não conseguiram emprego? Aí os caras vão trabalhar de graça lá na região de guerra, num risco grande, em condições precárias, aí jogam uma bomba em cima dos caras. Aí disseram, vamos recolher esses caras de casa, e muitos deles não querem vir. Então a gente poderia citar alguns exemplos aqui. Essas pessoas não estão pensando necessariamente em uma recompensa, e mais na frente a gente vai entender por quê, certo? Mas já existe um outro grupo de pessoas que eles trabalham unicamente pelo salário. Já ouviram alguém falar assim? O meu trabalho é do tamanho do meu salário? Mas tem muita gente que não, acabou o salário, o cara já deixa em banho-maria o resto do mês. Certo? Então quer dizer, a gente acredita que essa pessoa não está pronta para dar o tudo dela, para dar o máximo dela. Então qual é o compromisso dela? Aí a gente volta, queridos, olha, aí entra a Bíblia nessa história. Aí a gente volta para o que a Bíblia fala, que a nossa vocação tem que ser de expressão coletiva. Por isso que o crente, ele tem que ser uma pessoa diferente nessa terra. O crente, ele deveria ser o famoso fura-greve. Eu encontrei esses dias, eu estava no cartório e encontrei um médico, amigo, crente. Pense num cara crente. Ele é médico perito do INSS. Sabe o que esse cara faz todo dia? Há quase 90 dias, não, acabou a greve, não foi? Quer dizer, acabou a greve do INSS, mas os médicos não voltaram, foi isso que aconteceu. Há quase 90 dias. Aí ele diz, Levi, eu saio de casa todo dia e vou lá para o INSS. Aí eu disse, mas rapaz, não está em greve? Eu que sou crente, é? Não está em greve? Ele disse, rapaz, eu chego lá, tem um aleijado, tem um quebrado lá, um que se machucou, está com uma muleta, não sei o quê. Rapaz, eu chego lá, eu resolvo a vida de 3, 4 todo dia.
São 3, 4 famílias. Aí ele estava lá no cartório para resolver o negócio de um carro dele, né? Aí ele pegou a ficha 1000 na frente lá, eu disse, não, me dê, rapaz, que eu reconheço para você. Ele disse, não, rapaz, isso aqui, eu cheguei atrasado, eu tenho que esperar. Eu disse, não, meu amigo, vem cá, deixa eu fazer isso para você. Volte lá. E ele disse, eu deixei uma colega lá, porque eu já estou pensando, no tempo que eu estou aqui, tem alguém que chega lá, não encontra o médico, volta para casa, desenganado, sem receber a pensão, e o processo todo. Por quê, irmão? Porque a nossa vocação, ela tem que ter uma expressão coletiva. Qual é o sentido de um médico dentro de casa? Você está entendendo? Então, se nós entendermos isso, você imagina, se o povo de Deus entendesse isso, que os melhores profissionais da terra, aí a Veja ia fazer uma pesquisa, o Ibope, todo mundo ia fazer uma pesquisa e eu identificar lá que os melhores profissionais do Brasil são os cristãos, são os crentes. E eu já tive empresa, já dirigi empresa, e a única coisa que eu não queria era quando aparecia um irmão da igreja pedindo emprego. Por quê? Já vem confusão. No dia do ensaio do coral, da banda, ele vai pedir para sair mais cedo. Final de semana, vai ter um culto de festa. Na segunda-feira, ele vai chegar atrasado, porque ele disse que estou trabalhando na cantina. Você está entendendo, irmão? Então, tem um grupo de pessoas que trabalha só pelo salário. Se ganha pouco, faz pouco. Se ganha mais, faz mal, faz mais. Mas o que a gente entende é que o nosso serviço parece que não deve ser desse jeito. Paulo, quando escreveu a Tito, ele falou sobre isso, né? Ele falou sobre isso. Um dia eu estava na empresa lá, no tempo que eu tinha loja, tinha um vendedor lá, a gente gostava de conversar comigo, e ele falando sobre essas questões todas de igreja e tal, aí ele falou, eu disse, rapaz, evangelho, vocês estão enganados com o evangelho. Evangelho é um negócio prático. Eu nunca cheguei lá na empresa e disse que tinha que fazer culto, não. Eu vivia a minha vida normal. Esse evangelho é prático, rapaz. Isso, Bíblia é que você quer para a gente aprender a viver, para viver bem. E ele disse, patrão. Eu disse, olha aqui, ó, abri lá em Tito. Eu disse, olha, falando aqui, ó, do patrão. O patrão tem que tratar bem o seu funcionário, o patrão tem que cuidar dele, tem que agir com justiça. E ele gostou da história e disse, tá isso aí, tá aqui, rapaz, olha aqui. E ele, fala do patrão, mas fala do empregado também, ó. Diz que o empregado tem que chegar cedo, tem que trabalhar como se fosse para Deus, para dar exemplo tem que chegar antes e sair depois. Está aqui, rapaz. Fala do empregado, fala do patrão, fala da sogra, fala do velho, fala do menino. Então isso aqui não é para você seguir religião, não. É para você ser um bom pai, é para você ser um bom marido, para você ser um bom empregado, para você ser um bom patrão. Não é isso? Então, irmãos, a tarefa, o nosso trabalho, isso que Deus nos deu, a gente tem que entender pela visão de Deus e não pela visão do mundo. Não pelo fardo que foi colocado sobre a nossa vida. Estão entendendo, irmãos? Aí a gente fala, pronto, esse livro aqui, você fala, isso aqui é negócio de crente. Não. Pega isso aqui e fala para os teus empregados que tem aqui dentro. E se eles entenderem isso, você vai ter uma equipe estupendamente motivada. Amém? E uns podem até ser mais crentes. Para frente, querido. A Coca-Cola ele paga depois. A ideia de trabalho como castigo foi difundida de forma errada pelas gerações que nos antecederam. A gente viu nosso pai sofrendo, a gente viu nossos antecedentes sofrendo, a gente vê os escravos. Então, sempre trabalho foi colocado assim como uma espécie de castigo mesmo. Não é? Não se comportou direito na escola, o trabalho de casa vai ser dobrado. Então o cara se comportava direito para não ter um trabalho em casa. Então essa ideia veio já correndo pela nossa vida há muito tempo dos nossos antecedentes, né? Trabalho, irmãos, não é castigo por causa do pecado. Já ouviram alguém falar sobre isso? O homem pecou e por causa disso Deus disse para ele que ele ia ter que trabalhar, não foi? Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Para ser muito franco, eu cresci ouvindo isso. Por isso que a minha cabeça batia. Então, aí você vê, se o trabalho foi castigo, por que Deus deu trabalho para o homem antes da queda? Não é assim? Quando foi que Deus deu trabalho para o homem? Disse, agora você vai sair agora e trabalhar feito doido aí. Foi antes da queda ou depois da queda? Antes da queda. Então, Deus criou tudo. Ele criou o mundo.
Ele criou tudo, formou tudo, fez aquele negócio todinho. Ele não podia já fazer os bichinhos nascer com uma etiquetazinha, irmão? Você acha que Deus podia ou não? Com uma etiquetazinha, pombinho, canarinho, né? Os bichinhos já nasciam com uma etiquetazinha tatuada. Deus tem poder para isso? As árvores já não podiam nascer com, né, em baixo relevo assim, um negócio cravado lá, cada folha com um nomezinho, abacate. Deus podia ou não podia fazer? Podia. Aí Deus criou tudo, e depois que Ele criou tudo, Ele formou o homem. Aí pegou o homem e disse: olha, eu criei tudo isso aqui, é criação minha, é obra minha, e eu vou dar a você o privilégio de trabalhar em tudo isso que eu criei. Domine, bote o nome que você quiser, abacate, jabuticaba, eu não sei de onde Adão tirou tanto nome, os bichos, tudo, mico-leão dourado, não foi que ele viu isso? Eu não sei. Então, vá trabalhar. E Adão recebeu aquilo como o quê? Como um castigo? Não. E diz a história que Adão tinha uma mente assim privilegiada, né? O poder que ele tinha na sua mente era algo assim extraordinário, que a gente não faz ideia, que na queda ele perdeu grande parte desse poder. Porque ele catalogar tudo, rodar tudo, a capacidade física dele, imagina o tamanho daquele jardim, qual era. Então, Deus deu a Adão muito trabalho, mas isso nunca foi castigo. Foi um privilégio que ele teve de participar da criação de Deus, irmãos. Então, quem foi que inventou o trabalho? Deus. Lá em Tiago diz que tudo que Deus faz é bom. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de boas obras, tudo de bom vem dele, o Pai das luzes. Então, se o trabalho veio dele, o trabalho é bom ou ruim? É bom, irmão. A gente precisa entender isso. O que é isso, irmão? Isso é renovação da mente. Porque a ideia que a gente tem, né, irmã? Que trabalho ruim, eu vou lhe dar um trabalho. Esse menino dá um trabalho. Sabe qual é o menino que não dá trabalho, irmão? É um pobre de uma criança que vive num leito, que não se mexe, que não corre, que não quebra as coisas, que não risca as paredes, que não dá fim nos seus negócios, que esconde as suas canetas e você não acha nunca. Esses não dão trabalho. Mas Deus botou o menino para dar trabalho a gente, e a gente fica feliz com isso. Então o trabalho é um privilégio de Deus, né? Olha o que está escrito em João capítulo 11. Jesus diz assim: o meu Pai até agora, e eu? E a gente encontra os irmãos na igreja dizendo assim: eu queria que Deus abrisse uma porta para eu parar de trabalhar. Jesus disse: eu trabalho, o meu Pai trabalha, e vocês são meus trabalhadores. Ele não estava castigando ninguém, irmão. Ele estava dizendo: eu podia mandar anjo, arcanjo, querubim, serafim, os bichinhos voando e resolver toda essa questão. Então a gente deu uma paradinha aqui e entendemos que o trabalho não é castigo. Foi um privilégio que Deus deu ao homem, tanto que o trabalho foi antes da queda do homem, né? Vamos para frente, querido. Então Deus deu ao homem o trabalho, e através do pecado o homem conheceu a necessidade de salário, uma vez que foi submetido a viver pelo fruto do pecado. Aí a coisa é diferente. O trabalho já existia. Aí depois ele foi conhecer a necessidade de ter alguma coisa na sua mão para que ele pudesse viver. Então foi com esse conhecimento da necessidade, porque veja bem, como foi uma coisa colocada, porque como é que um homem vai dar conta de um mundo inteiro? Então já tinha banana, tinha fruta, tinha tudo lá dentro. Aí Deus diz assim: a partir de agora você vai viver do fruto do seu trabalho. Então aquilo que ele tinha só como uma questão de realização lá dentro, a partir de então ele iria viver do fruto daquilo. Então apareceu a questão que a gente conhece muito hoje, que é essa questão da necessidade. Então o homem teve essa necessidade de agora ter que produzir aquilo que ele iria utilizar para a sua subsistência. Tranquilo? Aí veja bem, aí começou essa relação que a gente mexe com ela ainda hoje, essa relação de trabalho, salário, serviço, recompensa. Aí foi a partir daí que entrou essa questão. Então quer dizer que
para eu trabalhar, eu vou ter que ganhar alguma coisa. Eu vou fazer um serviço, mas o que é que eu vou ter em troca? Então, a partir desse ponto, que começou a surgir essa questão dessas negociações que a gente tem hoje. Quem é que consegue trabalhar de graça? Né? Agora aí o Ministério Público trancou o dinheiro de uma entidade dessa aí do governo. Pronto, aí fica o desempregado tudo doido. Por quê? Porque hoje a gente tem uma necessidade que foi criada para que a gente precise de alguma coisa para viver. Antigamente bastava pegar a banana da árvore e comer. Hoje não, a gente tem que pegar isso no supermercado. Então a gente tem que pagar o colégio do menino. Então não é que a gente está dizendo que a gente vai trabalhar e vai viver no bem bom e não precisa de salário, não precisa de dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro. Paulo falou aqui, precisa de dinheiro para o som, precisa de dinheiro para a cadeira, precisa de dinheiro para tudo. Mas o que a gente tem é que aprender a dissociar essa questão do trabalho com a questão do dinheiro. A gente está vivendo uma herança adâmica que a gente recebeu em função disso aí, e a gente tem que entender que a gente está nesse mundo, a gente vive nas regras do mundo, a gente não vai a partir de agora ficar calotando, porque eu gosto só de tocar violão e vou viver de tocar violão. Não, mas a gente tem que trabalhar com consciência para entender aonde é que essa relação, a gente pode trabalhar essa relação para que a gente não se torne escravo de uma coisa que não está para nos dominar. A gente precisa de um salário. Quem é que não sai do emprego para ir para um emprego melhor? Não é isso? Então, essa questão foi colocada na nossa vida e a gente tem aceitado, mas a gente tem que entender o começo da coisa, de onde tudo começou, o que se chama de salário, que o pessoal ganhava, era o soldo, essa coisa toda. A gente está trabalhando isso, vem mudando a moeda, tá? O que vem mudando é só a questão da moeda, mas a gente tem que entender essa questão do meu serviço em relação à recompensa, do meu trabalho em relação ao salário, porque se eu me curar em relação a isso aí, eu vou ser um cara muito mais resolvido. Eu não vou chegar mal-humorado de manhã. Eu vou poder trabalhar num período de greve. Deus organize as coisas aí para não faltar de um lado nem do outro. Mas a gente vai acreditando que a gente está cumprindo a nossa missão nessa terra, que é de fazer o bem para glorificar o nome de Deus, né? Vamos para frente, irmão. Então, a nossa concepção sobre serviço, ela vai ter um papel de grande importância nas bases do nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque se eu entendo que é um privilégio eu estar aqui trabalhando para vocês, estou trabalhando para vocês, né? Vocês entendem isso? Amém? Porque eu já escrevi tudo, eu já sei. Então, se eu entendo que isso aqui é um grande privilégio, eu não vou cobrar de Deus o quê? Uma contrapartida. Ó, Deus, hoje eu fui para lá, fiquei lá com aqueles irmãos, teus filhos lá, esse negócio, então, em função disso aí, você vai ter que amanhã resolver meu dia. Vou ter que vender um negócio. Estou parado, não sei, você está entendendo? Por quê? Porque eu entendo que o que Deus tem nos dado é um privilégio. Eu entendo que Deus tem colocado na nossa vida é um privilégio. Poxa vida, eu sou útil, Deus me chamou para fazer um negócio que Ele não precisava chamar. Eu sempre dou esse exemplo, né? Depois que a gente tem filho, a gente começa a ter uma relação melhor com Deus. Não é verdade? A gente começa a entender Deus de uma maneira diferente. Então, quem é mãe aqui sabe, vai fazer uma comida em casa, tem uma menina de 8, 10 anos, você convida essa menina lá para fazer um negócio na sua cozinha? Convida, é sua filha. Você faz o bolo mais rápido com a menina ou sem a menina? Sem a menina. Não é? Então por que você chama? Porque você quer que ela participe, você quer que ela aprenda. Um dia desse cheguei em casa, a cozinha estava toda esculhambada, toda suja de coisa. O que foi? Aí que ele, não, Lorena hoje que fez o almoço. Lorena, depende de Lorena. Aí eu fiz, bati não sei o que, estava tudo sujo, o almoço atrasou, o negócio saiu do ponto, e eu disse, que coisa gostosa, que coisa boa, você vai fazer isso assim e tal. Então, essa demora, essa abertura que nós damos para promover o aprendizado, para promover a convivência, para promover a relação, é isso que paga o trabalho. É o que Deus tem feito. Deus podia resolver tudo, a questão de evangelismo do mundo? Podia. Ele nos chamou para fazer, a gente dá mais trabalho? Dá. Ele podia resolver mais rápido com um anjo? Podia. Então, para a gente é um privilégio. Está entendendo, irmão? Então, não é que eu não precise de dinheiro para pagar minha conta. A gasolina está R$3,50. Tanto faz eu sair da minha casa para vir para a igreja, como ir para o banco, ou ir para o supermercado. É a mesma gasolina. Então, eu preciso de dinheiro para isso. Mas não é isso que vai me deixar em casa, sabendo que tem uma oportunidade de eu estar trabalhando com vocês aqui. Graças a Deus eu vim de carro, eu moro a 3 quadras daqui. Se eu não tivesse carro, eu viria de bicicleta. Se não tivesse bicicleta, eu viria a pé e chegaria aqui feliz da vida.
Amém? Por quê? Porque a gente tem que aprender a trabalhar com essa relação quando a gente está envolvido numa missão que a gente entende que é Deus que tem para a nossa vida. Tranquilo? Quem trabalha unicamente por salário, fatalmente é focado na obrigação. Lembra do dicionário que eu falei ainda agora? O que é que o Aurélio diz? Ele diz que serviço é um trabalho por uma função para cumprir uma obrigação. Tem palavra pior do que obrigação, irmão? Uma ação obrigada. Eu estou fazendo isso por obrigação. Então, quando a gente escuta algum líder no seu departamento, ou principalmente da igreja, rapaz, é sua obrigação estar aqui no culto, libera esse cara. Porque o cara que vem a um culto por obrigação, tem que liberar esse cara. Tem que deixar ele ser feliz em outro canto, porque aqui ele está obrigado. E Deus não trabalha dessa forma. O que nos atrai o que é? É o amor. Então, se o amor de Deus não foi suficiente para convencer você, para atrair você, então, querido, não é a minha pressão psicológica que vai fazer com que você tenha uma relação boa com Deus. Então, o que está falando aqui é isso, ó, que quem trabalha unicamente por obrigação, que o transforma em um trabalhador medíocre. Quem trabalha por obrigação é aquele cara que só faz pelo salário. Ele dá tudo? Não, porque ele quer guardar a energia dele para jogar futebol, ele quer guardar a energia dele para sair fazer um negocinho mais tarde, ele não quer se entregar todo no serviço. Então, quem trabalha por obrigação, você vai ser sempre um trabalhador medíocre. Qual é a sua equipe? Quem é que está por obrigação lá? Libera esse cara. Principalmente quando a gente fala assim de trabalho voluntário, quando a gente está falando dentro da igreja. Esse cara está aqui por obrigação, ele veio tocar só porque é a obrigação dele, libera esse cara, porque ele é medíocre, ele está na média. E lá em Apocalipse, no capítulo 3, diz que quem vive na média, quem é que vive na média? Porque nem é quente, nem é frio, é morno. Diz que Deus quer vomitar esse povo. Então, se Deus libera o medíocre, por que a gente vai querer prender esse cara, forçar esse cara na nossa equipe, manter ele aqui, puxando a qualidade do nosso serviço sempre para baixo? É aquele cara que chega perto do cara que está motivado e diz: rapaz, que é isso, meu irmão? Esse cara é rico, é um empresário, olha só, está lá. Você está entendendo? Então, isso aí, a Bíblia fala que é o medíocre, é aquele que procura não sair da média, ele faz apenas o suficiente. Suficiente não é o nome do nosso Deus. O nome do nosso Deus é o quê? É El Shaddai, que é o quê? É mais do que o suficiente. Então, eu não creio, eu não sirvo a um Deus da média. Amém? E Deus nos chamou para sermos semelhantes a Ele. Então, Deus não é Deus de média. É um Deus que está sempre puxando a qualidade para cima, né? Então, fazendo apenas o suficiente. A Bíblia classifica esse trabalhador de quê? Servo mau. Não é o que está na Bíblia? Quem é o servo mau? Foi aquele que fez apenas o manual. Pegou a moedinha, ó, você me deu uma, toma a tua de volta. Servo mau. É aquele que só dá a obrigação. Ah, mas eu dou o dízimo. É a obrigação? É o servo mau. É o cara que não quer dar tudo e procura saber qual é o mínimo que eu posso dar. O mínimo da minha oferta, qual é o mínimo que eu posso ofertar? Você está entendendo? Então, quando você começa a ver esse tipo de colocação, o cara chega para mim e diz: aí, o que é que eu faço? Eu dou dízimo do bruto ou do líquido? Eu ganhei, mas o negócio... rapaz, você está com essas dúvidas? Não dê nada, não. Está com dúvida? Não dê, meu irmão. Se é do bruto ou do líquido, aí o cara tem um empréstimo que ele... Eu digo assim, quem vive de salário, né? Que eu não sei o que é isso. Aí o cara tem um empréstimo consignado que já vem em folha. Ah, mas o meu líquido é aqui. Ei, e esse dinheiro você comeu aqui? Aí quando você começa a fazer conta, você está entendendo? Então libera logo o cara, libera. Porque Deus não faz conta, não. Ele não tem negocinho, não. É cri. Então, irmão, a gente tem que entender, a gente tem que crer quem é o nosso Deus. Temos que crer quem nós somos. E temos que oferecer a Deus na mesma proporção que Ele oferece a nós. E Deus não esperou uma ação para que Ele pudesse fazer a contrapartida. Deus sempre chegou aonde? Na frente, dando exemplo. Ou Deus esperou que a gente o amasse para que Ele pudesse nos amar?
Efésios capítulo 2, ele nos amou quando nós ainda estávamos em nossos delitos, pecado, devendo, sujo, lambuzado, sem dar oferta, sem dar dízimo, sem pentear cabelo, sem botar paletó, sem cantar, sem levantar a mão, sem se arrepiar, sem nada. Foi nessa condição que ele nos amou. E a gente não teria nada para oferecer a Deus se ele já não nos tivesse dado. Não é assim? É por isso que eu digo, quando a gente tem filho, a gente entende esse negócio. A minha menina não tem dinheiro, então quem é que tem que dar dinheiro para ela comprar presente para mim? Eu. Você está entendendo? Então o que é que você tem para dar para Deus, irmão? Você não tem nada, irmão. Deus que deu tudo para você. Que negócio é esse? É jogo de pai com filho, está entendendo? Para o filho se sentir, eu vou devolver. Para devolver o quê, rapaz? Se você não tinha nada, como é que você vai devolver um negócio que é meu? Então é essa relação que a gente tem que ter com Deus, para que a gente não caia nesse grupo de servo mau. É aquele cara presunçoso que acha que tem alguma coisa, e ele pode defender o dele. É o Ananias e a Safira. Você está entendendo? Então, quando a gente entende essa relação, a nossa própria relação com Deus começa a melhorar. Começa a melhorar. O que é que eu tenho? Nada. O que eu tenho foi Deus quem me deu. O meu trabalho é exercer a mordomia cristã. Então, em vez de perguntar a Deus, o que é que eu vou dar para Deus? Não, eu pergunto, Deus, é o seguinte: você me deu isso aqui tudinho, disso aqui tudo, o que é que eu posso usar para mim? Não é assim? Eu posso usar esse carro? Eu posso usar essa casa? Ganhei 1.000, o que é que eu posso usar para mim, Deus? Você está entendendo? Porque tudo não é dele. Então, você livre dessa consciência, irmão, você se livre da condenação. Eu escolhi isso aqui para dar para Deus. Eu disse isso aqui. Quem é Deus na história? Quem está mantendo quem nessa história? Quem é o Senhor na relação? Se Deus está vivendo daquilo que eu estou separando e dando para Ele. Eu não sei se eu estou chegando muito. Você está entendendo? Então a gente tem que sair desse grupo aí, irmão. Do medíocre, do servo mau, do cara que faz a obrigação. Porque esse cara aí, ele vai ser, eliminado. No final de tudo, ele vai descobrir que todo o trabalho dele não valeu nada. Porque nem usufruiu da moedinha, nem ganhou nada, nem fez coisa nenhuma, e no final Deus chama ele, servo mau, sai para o lado de lá. Então, essa é a relação que a gente tem que ter com o trabalho. Eita, 20 minutos, né? Vamos lá para frente, irmão. Então, essa visão pequena, a visão pequena de focar as motivações do serviço unicamente no salário ou na recompensa, pode nos levar a cultivar um sentimento egoísta que não condiz com o perfil do verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão, o pensamento dele o que é? É coletivo, né? O salário é a recompensa individual do serviço e pode ser percebido quando perguntamos: o que eu vou conseguir quando acabar com esse serviço? Como eu vou gastar o meu salário quando me livrar do meu trabalho? Então essa ideia de salário é uma ideia muito individual, irmão. É uma ideia muito individual, é um prêmio que eu ganhei para mim. Tanto que tem gente que separa tudo, né? É o seu salário, é o meu salário, o seu salário você gasta como quiser, eu gasto o meu. Então esse salário, essa ideia de salário, ela dá essa conotação muito individual e muito pequena. Eu vou trabalhar só por isso, eu vou trabalhar por 1.000, por 2, por 3, por 4, por 5, e a gente esquece que o nosso Deus é um Deus sem limite. Então às vezes a gente foca toda a energia da nossa vida por 5.000 reais. E o que é que Deus tem para você? E você limitou aquilo lá. Não é isso? Então essa é uma ideia que a gente considera uma ideia pequena. Vamos para frente, irmão. Essa necessidade de servir bem faz parte da nossa natureza. Amém? Faz parte, é da natureza. Às vezes a gente luta, o nosso grande conflito às vezes é contra isso, porque você lá dentro está dizendo: faça melhor, faça isso, dê tudo, dê o máximo, e você diz: não, mas porque eu não vou ganhar, e porque isso, e vai que não tem um retorno.
E a nossa luta é contra a nossa natureza, porque isso faz parte da gente, né? A grande angústia é gerada quando vemos esse desejo de servir bem nosso semelhante ser esmagado pela imensa necessidade de suprir nossas necessidades pessoais. Eu sou um excelente professor, eu gosto de ensinar, mas eu consigo viver com R$2.000? E como é que eu vou pagar o tênis? Como é que eu vou pagar a TV a cabo? Como é que eu vou pagar isso? Então eu não vou dar aula, eu não vou ser professor, eu vou ser um advogado. Você está entendendo? E às vezes eu deixo de ser um excelente professor e alcançar muita gente, e vou ser um advogado medíocre, que paga muito mais do que o melhor professor, a gente sabe que é, e vou viver ali roendo a vida. Amém, querido? Então a gente tem que começar a pensar nessa relação. Essa é a nossa grande luta. Essa é a nossa grande luta. Pessoas que têm ali a necessidade, querem fazer, mas fica pressionado pela sociedade, pela necessidade de ter, de resolver a sua demanda pessoal. Próximo lá, meu irmão. Existe um grupo de pessoas que se alimentam, esse aí já é o segundo ponto. Essa questão aí do trabalho, deu para entender mais ou menos, irmão? Deu para entender, né? Então o trabalho é bênção, amém? Trabalho é bênção, o serviço tem que ser o melhor. A gente vê o exemplo do nosso mestre, que ele deu a metade. Ele só saiu desmaiado da cruz, atordoado, nocauteado? Não, ele saiu morto. O último suspiro. Então esse é o exemplo. Ele deu tudo e fez o melhor. Amém? Nesse segundo ponto aqui, que eu vejo, que eu acho que a gente não vai, mas vamos começar, a gente fala um pouquinho sobre um negócio que eu vi muito, que é os tarefeiros, pessoas que são movidas exclusivamente pelo serviço. Mas é bom trabalhar? Você não disse que é bom, é uma bênção e tudo? Mas a gente tem que entender a motivação das coisas. Depois de uma certa idade, a gente não começa mais a selecionar as pessoas pelas coisas boas que elas fazem. A gente começa a selecionar pelo motivo que as levou a fazer as coisas boas. Porque tem muito bandido protegendo família, protegendo comunidade, e ele não quer o bem da comunidade, ele quer um escudo para a polícia não entrar de vez lá. Amém? Tem muita gente dando oferta, que na verdade ele não quer abençoar ninguém, ele quer ver se Deus dá 10 vezes mais para ele de volta. Então a gente tem que entender as motivações, porque Deus, ele olha o quê? As motivações, né? Então existe um grupo de pessoas que se alimenta exclusivamente do serviço que podem prestar. Por algum motivo não conseguem parar nem para pensar nos motivos que levam a fazer esse comportamento. Faz, trabalha, envolve, faz tudo, mas por que você está fazendo? O cara nem sabe por quê. Ele quer estar no meio do movimento. E a Bíblia diz que nós somos pessoas que somos movidas racionalmente. O nosso culto é um culto racional, não é isso? A gente não chega ali, toma um chazinho e fica numa lombra e faz o culto, depois o que vai, eu não sei, não, o nosso culto é consciente, o nosso serviço a Deus é consciente, a nossa oferta é consciente, o nosso sacrifício, tudo é consciente. Deus quer que a gente saiba disso, senão ele não teria colocado esse intelecto na gente, amém? Então esse negócio desse, não existe não, irmão, é consciência. Então a gente não pode se embebedar, se embriagar num trabalho e mergulhar feito louco e não saber por que está fazendo aquilo. E tem muita gente, principalmente no meio que a gente convive, que é meio viciado nessa história. A gente vai ver para frente. Vamos lá, irmãozinho. Já ouviram essa frase aí? Meu irmão, eu acho que quem vive assim com pessoas que lidera e tal, que escuta muita gente, escuta mais. Meu irmão, eu preciso fazer alguma coisa porque Deus está me cobrando. Eu acho que Paulo escuta isso, o pessoal que dirige igreja escuta muito isso. O cara chega lá numa ânsia de fazer qualquer coisa. Por quê? Porque ele diz que Deus está cobrando ele. Ele tem um trabalho para fazer e Deus está cobrando. E isso vira uma espécie de uma pressão, né? Vamos para frente. O foco exclusivamente voltado para o serviço, para a tarefa em si, muitas vezes nos faz desviar ou não atentar para tantos outros fatores que envolvem o relacionamento servo-senhor, empregado-patrão, e por algum motivo decidimos que o que importa mesmo é estar envolvido no processo. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está trabalhando na missão que Deus tem para a gente tem que fazer uma diferença. Se nós estamos com um senhor ou se nós estamos com um patrão.
se nós estamos na posição de empregado, como nós somos lá na nossa empresa, e a gente está vendo Deus como o quê? Como um patrão. Porque essa relação é que vai gerar uma espécie de uma necessidade de uma contrapartida, de um retorno que a gente espera em função daquilo que a gente está fazendo. E vocês vão entender onde eu estou querendo chegar. Eu estou querendo chegar num ponto onde, de repente, se a gente não tiver cuidado, a gente vai mudar o sentido da graça, ou vai anular o sentido da graça de Deus na nossa vida, porque a gente vai tentar se comportar como um empregado se relacionando com um patrão. A gente vai tentar se comportar como a gente trabalha na nossa empresa, tentando garantir um salário ou uma recompensa em função daquilo que a gente está fazendo. Então, por isso que a gente trabalhar, se envolver, sem saber o porquê, pode ser um negócio meio viciante. A gente pode viciar nisso aí e entra num fluxo que a gente não sabe por que está fazendo as coisas. A gente só quer estar no meio do negócio, quer estar no meio do movimento. Perde o sentido. Por que você está fazendo isso? Não sei. Mas eu sei que eu estou fazendo. Então, assim, se a gente tem uma equipe que a gente está liderando, é o tipo da pessoa que a gente não pode ter. É a máquina de trabalho, mas que não sabe o que está trabalhando. Se você não tomar cuidado, ele passa por cima de você e arrebenta tudo. Então a gente tem que poder identificar isso aí na nossa vida. Vamos para frente, meu querido. Então a gente está trabalhando com servo, senhor, empregado ou patrão. Como é a relação que a gente tem com o nosso Deus? A gente está trazendo a mesma relação que a gente tem da empresa para cá, para dentro? Se a gente não fizer uma diferença nisso, a gente vai entrar nesse caminho do salário, né? Vamos para frente, meu irmãozinho. A gente pode avaliar a qualidade do nosso serviço baseado na forma como nós escolhemos a tarefa. Então a gente, por exemplo, quando a gente está fazendo um trabalho voluntário, que é o que a gente se promove a fazer numa igreja, numa instituição qualquer, a gente tem a grande possibilidade, o grande privilégio de escolher como a gente vai fazer essa tarefa, ou que tarefa a gente vai fazer. A gente vai fazer essa tarefa por opção ou por falta de opção? Vocês estão entendendo? Muitas vezes a gente é levado a fazer um negócio, o cara já foi reprovado no coral, já foi não sei o que, não dá para ser porteiro porque ele cansa, não dá para fazer não sei o que, não dá, só sobrou isso, bota esse cara lá. Você vai ter uma péssima pessoa trabalhando. Não é? Olha, veja bem, se a gente está aqui na igreja, você está lá na sua congregação, você está dirigindo um grupo de pessoas, esses caras vieram para cá por conta própria, eles estão se disponibilizando a um trabalho voluntário. Qual é a primeira pergunta que eu faço? O que é que você gosta de fazer? Qual é o seu hobby? No sábado, o que é que você faz? O que é que você gosta de fazer? Você está entendendo? Aí o cara, rapaz, eu gosto de design, eu gosto de ficar fazendo coisa, site, fazendo negócio. É isso que você gosta? Você curte isso? Curto, é isso mesmo, é. Pronto, anotei. Eu tenho que ocupar esse cara com isso, porque eu não tenho dinheiro para dar para ele. E eu tenho que ter um cara trabalhando feliz. Então tem aqui, ó, tem a parte de comunicação visual da igreja, tem a parte de pintura, carregar pedra, não sei o que. Eu vou botar você ali. Rapaz, não dá. Bote ele onde ele quer fazer. Dessas atividades aqui, qual é o que você escolhe? O que eu gosto de fazer é isso. Não, mas o cara tem que seguir uma carreira e tem que pagar um preço para chegar lá. Não é assim que ele fala? Aí vai, maltrata o cara, bota ele para fazer não sei o que, um bocado de coisa, ele não aguenta, porque ninguém aguenta. Ninguém aguenta, irmão. A minha vida tem entulho, a sua tem entulho? Quem tem entulho para tirar da vida? Eu tenho um monte. Aí Deus pegou Neemias. Aí Neemias tinha uma trabalheira gigante, só entulho para tirar da vida, da cidade toda arrebentada. O que foi que Deus fez? Disse, tira os entulhos. Quando é tudo limpo, você começa a contar. Foi assim? Não dá isso, ó. Você tira entulho e trabalha um pouquinho. Tira entulho e trabalha um pouquinho. Vai organizando a vida aos poucos. Porque ninguém aguenta trabalho ruim, irmão. Ninguém aguenta tarefa ruim. Ninguém aguenta. Então o cara passa 2 meses e ele vai embora. Aí o outro líder lá mais atento diz, meu amigo, vem cá, o que é que você gosta de fazer? Rapaz, meu negócio é tocar piano. Tem um piano aqui para você. Vá tocar, pelo amor de Deus. Não, mas para tocar o piano da igreja custou 10 mil reais. Para tocar o piano da igreja tem que passar 1 ano lavando banheiro. Você está entendendo?
Acontece isso? Muito. Aí você enterra talento, você mata gente, você afoga gente que quer pagar para trabalhar e você perde essas pessoas, esses talentos maravilhosos. Por quê? Porque você não deixa opção para o cara, deixa ele escolher. Vamos para frente para a gente fechar isso aqui, irmãozinho. Tem pessoas que buscam reconhecimento pelo que fazem e não pelo que são. Então, se você pega alguém que ainda não sabe o que é, esse cara vai querer fazer qualquer coisa. Ele é muito bem cuidando dos livros lá. Mas quem é que vê o cara cuidando dos livros? Ele tem que chegar aqui de qualquer jeito. Então, ele vai deixar de fazer aquilo que ele é vocacionado para fazer aquilo que ele acha que vai se destacar. Irmão, isso é a teoria do mundo. Isso é como a gente se promove lá no mundo. Aqui não. Seja feliz cuidando dos seus livros. Seja feliz na mesa de som. Seja feliz cuidando só do ar-condicionado. Mas ninguém regula esse ar-condicionado melhor do que você. Um dia que você não vem, a igreja fica com frio, com calor. Então o que Deus quer da gente é que a gente trabalhe. Ele não quer vagabundo. Mas Ele nos vocacionou para que a gente tenha uma atividade específica que a gente faça com prazer. Entendendo que a gente está fazendo parte da missão dele e que é um privilégio isso que a gente está fazendo. Amém? Dá mais uma aí? Os motivados, os tarefeiros, tudo isso aqui é falando de tarefeiro, a gente vai até na outra segunda do tarefeiro, pelo jeito. Eles estão motivados pela necessidade de zerar as contas com Deus. Já ouviram alguém falando assim, ó, Deus já fez tanto por mim, eu tenho que pagar esse negócio. Irmão, quem é que consegue, irmão? Quem é que consegue? Então pronto, eu já sei que não vou pagar, eu já relaxo. Você está entendendo? Deus não está cobrando nada de ninguém. Isso é a graça de Deus. Então não entenda que você vai ter que largar sua família, sua mulher, seus filhos, para estar limpando as fossas, os negócios. Não, irmão. Deus não vai, você nunca vai zerar a conta com Deus. E porque nunca vai zerar, por isso Ele justificou você. Ele trouxe você para cá, porque isso não vai dar conta, eu vou perdoar esse negócio e está todo mundo zerado. Está todo mundo zerado com Deus, amém? Não tem mais essa necessidade. Vamos para frente, meu irmãozinho, mais uma. Talvez esse seja o grande sentimento que existe em algumas pessoas que buscam o serviço no reino de Deus, sem a convicção de suas reais motivações, buscam no cenário das igrejas locais, onde o trabalho é voluntário, uma forma de expressão individual de todo o potencial que o mercado de trabalho não percebeu lá fora. A gente vem se realizar aqui o que não consegue lá, já viram isso? O cara não consegue uma promoção lá, ele quer ser chefe aqui de qualquer jeito, porque acha que aqui é um ambiente propício para isso. Então, muitos buscam mostrar na igreja, no final de semana, o que não conseguem viver durante a semana nos seus trabalhos diários. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, irmão. Identificar essas pessoas mal resolvidas, que querem trabalhar só para tentar resolver um problema pessoal. Isso pode ser prejudicial para a gente, tá bom? Mais uma para a gente fechar, Idadá? O acúmulo de tarefa não traduz efetivamente, isso aqui para a gente fechar e pensando nisso, o acúmulo de tarefa não traduz efetivamente a expressão de maior compromisso de ninguém com a obra de Deus. Se exaurir de atividade não é parâmetro para medir fidelidade. Viver estressado com todas as tarefas que absorvem a obra de Deus não traduz um nível de espiritualidade de ninguém. Até porque Jesus mesmo disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, confirmando ainda que o mais importante do que o sacrifício é a obediência. Irmãos, eu já vi famílias se acabarem, porque o pastor se acaba na igreja. Então Deus não está exigindo nada não. Deus não quer que você chegue em casa acabado, não tenha energia para sua mulher, não tenha energia para os seus filhos, não tenha energia para os seus amigos, por causa de trabalho que a gente diz que é para ele. Na próxima vez a gente vai ver, vocês vão ler mais ou menos alguma coisa aí. Então a gente tem que ter muito cuidado, liderança, porque de repente o tarefeiro é tudo que você precisa para resolver as suas demandas de trabalho na igreja, mas talvez seja tudo que você precisa para condenar a vida de alguém também. Amém? A gente vai marcar aí, na próxima segunda-feira, eu pensei que dava para terminar os tarefeiros, a gente vai terminar os tarefeiros e tentar seguir mais à frente, amém?